aí pessoal, como é que vocês estão? Uma satisfação estar aqui. Eu tô na Rondônia Rural Show, aqui no stand da Matsuda, e eu vim aqui para me informar melhor sobre os capins e em especial o Ondropogon. É um capim que é muito resistente à seca e ele se adapta muito bem ao Nordeste. Então você que é aí do Nordeste, que está sempre atento aí às dicas do canal, eu tô aqui com um especialista na área, o Takashi, e ele vai estar falando alguma coisa aí em relação às qualidades dos capins que podem ser utilizados lá no Nordeste, tanto em áreas altas, quanto algum que você pode encaixar no perfil das áreas baixas, que o pessoal lá tem os baixios, aquelas áreas que também alagam, tá? Então agradecemos aí, Takashi. É isso aí. Fica à vontade aí. Olá, amigos. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. E aí, como foi mencionado, né, o capim Ondropogon, você já conhece aquele Ondropogon tradicional, um capim que tolera bastante solo raso, solo com cascalho e tem uma boa adaptação à região seca. Mas é só para falar que não é só o Ondropogon que a gente tem como opção aí para a região de vocês, tá? O Ondropogon ainda hoje é bastante utilizado, é um capim que pode chegar aí ter 9 até 11, 12% de proteína, pode chegar até 14 toneladas de matéria seca, enfim, é um capim que alimenta bem o gado e tem uma boa tolerância às condições aí da região de vocês. Mas aí hoje nós estamos também para falar um pouco sobre o búfalo. O búfalo, aquele capim búfalo que vocês têm aí na região, todo mundo conhece, né? Mas hoje aqui na Matsuda nós temos outras cultivares de búfalo. Temos o Caatinga, temos o Agreste, que são o mesmo capim búfalo, só que maior produção de forragem. Nós temos, por exemplo, o Caatinga, que pode chegar até 16 toneladas de proteína, com mais ou menos 14 até 16 toneladas de matéria seca. Então é um capim altamente produtivo, com uma grande quantidade de folha, só que com uma vantagem, né? Que ela tolera muito bem as condições secas de vocês. O Caatinga é para produzir em região que chove até 600 milímetros. E nós temos também o Agreste. O Agreste é um búfalo, só que é uma outra espécie. O Caatinga, esse búfalo tradicional, é o Cenchrus ciliaris. E o Agreste, que é um outro búfalo, é o Cenchrus cetígeros. Esse Cenchrus cetígeros é um capim um pouquinho mais rústico, produz um pouquinho menos, coisa como 13, 12 toneladas, tem aí em torno de 14, 12% de proteína, só que ele tolera regiões... Só um minutinho, essas toneladas é por hectare? É todo por hectare, e é matéria seca, não é matéria verde não, matéria seca, tá? Show. Então, e o Agreste, ele é mais rústico, então ele tolera região que chove até 200 milímetros de chuva por ano. 200 milímetros? 200 milímetros, que a região é para ser plantada em região árida, realmente, né? Sim. É claro, é todo multiplicar por semente, então tem que chover. Sim, então vocês tiveram boas condições de chuva nesses últimos 3 anos aí na região, então muita gente aproveitou para renovar o pasto, plantar capim novo. Então esses são os materiais que a gente tem sendo estudado, inclusive em Farias Brito, lá no sítio Lambedouro. O nosso parceiro lá é o José Neumar Francelino, muita gente deve conhecer na região, ele é lá de Brasília, trabalhou muito tempo no Ministério da Agricultura e é o nosso parceiro lá no sítio Lambedouro, ele que toca esses experimentos. E também nós estamos fazendo um outro experimento, fazendo uma outra seleção. Vocês utilizam muito na região capim corrente, que é a famosa Urocloa, né? Que é o Urocloa moçambicense. Sim. Então hoje nós temos lá, em forma experimental, nós temos 6 tipos de Urocloa moçambicense, né? São outras cultivares que nós estamos fazendo teste e a testemunha é sempre comparado com capim corrente. Sim, é uma Urocloa também que tolera bastante solo seco, só que com a melhor qualidade de forragem. Então são experimentos que nós começamos agora, aproveitamos também esse período de chuva que nós tivemos na região aí, implantamos algumas parcelas e agora, quando o clima está voltando ao normal, as chuvas vão começar a ser restringidas, aí nós vamos começar a fazer essa avaliação de adaptação. Então tá aí, nós temos 2 capim búfalo, um para 200 milímetros ou para 600 milímetros de chuva anuais, que é o Agreste e o Caatinga, e agora o novo experimento nós vamos trabalhando também, são com uma seleção do capim corrente. Maravilha. Takashi, eu conheço aqui o Mendícola, né? É um capim que ele tolera áreas alagadas. E lá no Nordeste tem alguns lugares, como vazantes, a gente chama lá de vazantes,
e o pessoal usa lá aquele o bico de pato aqui. Bico de pato, braquiária muito. Isso, que ele se adapta até dentro da água mesmo, né? Isso. Só que o bico de pato tem um detalhe. Ele só presta mesmo na parte da água. Isso. Se você sair um pouquinho para o seco, ele já não consegue. E a umendícola, ele se adaptaria lá nessas condições, tanto nas áreas alagadas, quanto naquelas áreas mais altas ali? Perfeitamente. Onde você planta o bico de pato, também é uma braquiária, você pode plantar a umedícola. A diferença da umedícola é que ela é rasteira, igual o bico de pato, né? Sim. Só que ela é mais densa, ela fecha melhor o terreno. Então, região que alaga, que fica 90 dias, 120 dias dentro d'água, igual quando planta bico de pato, a umedícola tolera bem. Só que o contrário também é verdadeiro. Então, quando você tem região seca, aí já estou falando de coisa de 800 milímetros, a umedícola também se adapta, é diferente do bico de pato. Então a umedícola, ela tanto serve para a área de baixio, que está alagado, mas também ela funciona nas encostas, que são a região mais seca. Aí funciona nas duas condições. Fazer uma colocação aqui, porque lá a gente usa muito o andropógon. Isso, o antigo, aquele que inclusive cresce muito, né? Isso. E ele é um capim de torceira. Se eu consorciar com a mendícola nas áreas onde tem um andropógon, eu posso colocar uma mendícola junto para poder fechar a terra? Porque lá a gente tem esse problema do andropógon crescer, virar a torceira e a terra ficar aberta. Exato. Daria certo a gente dar uma consorciada para a mendícola fechar? Isso é bom, porque aí que acontece? O andropógon é entorceirado, cespitoso, que a gente chama, então ele não tem jeito de mudar essa arquitetura da planta, que é da natureza esse tipo de crescimento. Então, entre as torceiras de andropógon, você pode ter a umedícola no meio. Então, a umedícola funcionaria como uma cobertura de solo. É claro, pela qualidade nutricional, o gado vai preferir o andropógon. Só que quando você tem aquele período seco, que a coisa judia, além do andropógon, você tem um umedícola, tem uma boa tolerância. Então é tudo opção. Então você tem um andropógon dominando a parte aérea e a umedícola cobrindo o solo. Então você tem um espaçamento não lateral, mas tem espaçamento de altitude, que é uma vantagem. Então o solo está sempre coberto, e solo coberto armazena muito mais água, e a porcentagem de perda de água por evaporação é menor. Então são as vantagens dessa consorciação. Então, pessoal, eu sempre falo isso daí através dos comentários, né? Vocês perguntam e eu falo, mas com uma certa dúvida. E agora a gente tem uma certeza, porque o Takashi é um professor da área e ele conhece muito, tá certo? Então, Takashi, eu fico muito grato pela sua contribuição aí para o nosso canal, e mais ainda nesse sentido para o pessoal do Nordeste, aliás, Brasil inteiro, que podem assistir esse vídeo e procurar conhecimento. Eu sempre falo para o pessoal que a riqueza maior que nós temos é o conhecimento. Porque o conhecimento traz a riqueza. Isso. Né? Através do conhecimento você planta um capim melhor, aí você coloca um boi melhor, e daqui a pouco você vai estar colhendo qualidade, e isso vai trazer rentabilidade. Ou seja, a riqueza vem através do conhecimento. Não é isso? É isso aí. Precisando, procura aqui a gente. Um grande abraço a todo mundo aí. Tá certo. Eu quero fazer mais um breve desafio para você, para a gente mostrar ali a umendícola, como é que ela funciona, como é que ela tá ali naquele canteiro. Dá certo a gente ir lá? Vamos lá. Então, beleza. Pessoal, nós vamos lá olhar a umendícola ali, vocês vê ela ali formada. O andropógon não tem aqui, mas vocês já conhecem, você que é aí do Nordeste já conhece. Então vamos lá dar uma olhadinha pra gente ter uma ideia melhor de como é que vai ficar a sua propriedade, beleza? Então bora pra cima, aprender é sempre muito bom. Aí, pessoal, aqui tá as especificações da braquiária umendícola, tá? É Urocloa umendícola CV. E aí o Takashi vai estar falando pra gente aí alguma coisa sobre essa braquiária. Como nós comentamos aí nos vídeos anteriores, né? Uma das opções que vocês têm para consorciar com o andropógon é justamente a umedícola. Por quê? O andropógon é cespitoso, tem um crescimento ereto e não tem jeito de mudar esse hábito de crescimento. Então o que acontece? Entre uma torceira e outra torceira pode vir erva daninha e o espaço tá vazio. Então, se você plantar em torno de 2 até 3 kg de umedícola por hectare misturado com andropógon, o que acontece? A umedícola vai fechar totalmente esse terreno, então a umedícola funcionaria como uma cobertura do solo. Ele vai manter a umidade do teu solo, vai fazer a competição com a erva daninha, e aí você tem uma área mais fechada. Então, quando você tiver um período mais crítico, o andropógon funciona bem, que é o período da seca, além do andropógon, os animais vão ter opção também de ter umedícola.
regiões onde não é tão seco, que chove um pouquinho mais, nós temos uma opção um pouco mais à frente, que é uma braquiária, também é uma umidícola, só que a gente conhece como dictioneura. Ela tem uma melhor qualidade nutricional, tá? Uma folha bem mais densa, mais macia, e que também funcionaria no mesmo processo. Então, em vez de você colocar umidícola, você tem a opção de plantar a dictioneura, que também é uma braquiária umidícola, cultivar lhaneiro, mais conhecido como dictioneura. Ele teria a mesma função, cobertura do solo, como tem uma melhor qualidade nutricional, também funcionaria bem com andropólogo, e aí você vai ter a cobertura do solo, fazendo mato competição, armazenando, mantendo aquela umidade no teu solo, que é muito importante aí na região de vocês, e é um tipo de associação de pasto andropólogo com essas duas umidícolas, né, uma ou outra, e o resultado é sempre bastante satisfatório. Tá bom, fico muito grato, Takashi, com certeza isso daqui é uma joia rara, uma joia preciosa para os nossos amigos lá do Nordeste que tem esse problema em relação aos capins. Muito obrigado, o canal Vida na Fazenda fica muito grato a você pelo tempo que você dispôs aí pra gente, tá bom? É isso aí, um grande abraço. Quer mandar um abraço para alguém aí, enfim? Não, mandar um abraço pro pessoal do Farias Brito, aí vamos ver se agora, daqui para frente, a gente volta de novo na região aí. Um grande abraço a todos, principalmente o pessoal do Sítio Lambedouro, lá da família Francelino. Tá joia, até mais, valeu Takashi, muito obrigado. Pessoal, aqui para vocês terem uma ideia como é que esse capim vai se comportar no meio do Ondropogon, esse capim ele é estolonífero. Ele vai pegar essas raminhas aqui, ó, que vocês estão vendo, ó como é o crescimento. Ele foi plantado aqui, ó, e aí ele já está crescendo, aí ele vai pegando esses gominhos aqui, ó, e vai encostando no chão, ó. Ó, ver se dá para vocês verem bem. Aqui, ó, já está soltando inclusive raiz. Então ele vai pegando aqui e vai crescendo e ele vai enramando assim, ó, no meio do Ondropogon. Em pouco tempo esse capim vai encostar nesse daqui. Então os dois vão se encontrar, tá certo? Então é isso que vai acontecer aí na sua pastagem. Você planta o Ondropogon muitas vezes no pé do milho, então você planta esse daqui no meio da carreira de milho, o Ondropogon vai sair primeiro, mas não se preocupe, que esse daqui lentamente vai ganhar o espaço dele e vai fechar a terra, evitando que nasça mata-pasto, que nasça alfazema, que nasça as pragas folha larga. Então em pouco tempo você vai estar com a sua propriedade igual um campo de futebol, e o seu gado é quem vai agradecer. Então bora para cima, produzir qualidade.